Ah, as mulheres, o que seria de nós sem as mulheres? Mas elas passam maus bocados muitas vezes. Às vezes sofrendo assédios, às vezes não tendo as mesmas oportunidades dos homens no mercado de trabalho, recebendo menos, tendo uma jornada dupla, tripla, depois quando chega em casa, tendo situações relacionadas aí à criação dos filhos, à gravidez. Hoje em dia tem até mãe de bebê reborn. É sobre isso que vamos falar hoje. A saúde mental das mulheres. Está no ar o Saúde Mais Produtividade. E conosco aqui hoje um time de especialistas. Maísa Cavalcante, doutora Maísa, volta para falar conosco. Ela que é pediatra, né, especializada nas crianças e trabalha em UTI, trabalha em sua clínica. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Maísa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Ana Carolina Brandão, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental e é consultora de saúde mental no SES Aparecida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou honrada pelo convite, muito feliz. E é mãe, tá? Gravidinha. Exato. Tudo a ver com o nosso tema hoje. Seja bem-vinda. Marcela Barros, que é neuropsicanalista, empresária, especialista no comportamento humano, estratégia de qualidade de vida e atua na saúde mental corporativa, apoiando mulheres em cargos de liderança e em ambientes de alta pressão. O que mais tem, né? Ambiente de alta pressão, né, Marcela? Faz parte do cotidiano da vida, Não é? Tem que saber lidar com isso. com certeza. E novamente aqui conosco também, a doutora Gabriela Jamulante, que é médica psiquiatra, né? Ela que é preceptora do curso de medicina da PUC e atua com mais de 12 anos de experiência no SUS. Viva o SUS! Viva o SUS. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. E é por isso que eu estou aqui cercado de mulheres, né, competentes para a gente falar sobre mulheres. Primeira pergunta. Essa jornada, né, jornada às vezes dupla, às vezes tripla da mulher, como que isso impacta a saúde, a qualidade de vida, a saúde mental da mulher? As mulheres têm mais vulnerabilidade para transtornos mentais, isso a ciência já sabe. Mas quando a gente vai olhar mais a fundo esses números, a gente percebe que os principais transtornos em que as mulheres ultrapassam em números homens são transtornos como ansiedade, depressão, que tem um componente ambiental muito importante. Então, o que significa, né, essa jornada tripla? Hoje em dia as mulheres têm que trabalhar, assim como os homens, mas não deixaram de ter as atribuições típicas das mulheres, que são relacionados aos cuidados, né? Cuidados dos filhos, maridos, pessoas doentes e os cuidados domésticos. Então, quando para muitos homens acabou aquelas 8 horas de trabalho, acabou, bora descansar, para a mulher começa uma nova jornada de trabalho. E a gente sabe, a gente não é máquina, né? A gente vai fazendo isso diariamente por anos e anos, chega uma hora que entra em exaustão. E aí que é a hora que vem o adoecimento mental e posteriormente o adoecimento físico também. Pois é, você fala isso, eu já remeto à minha mãe, que é uma mulher fabulosa, e que a história da vida da minha mãe é justamente essa. Era trabalhar na sua atividade laboral, depois chegar em casa e trabalhar muito em prol dos filhos e da família. Como é que fica a cabecinha de vocês com isso? Eu quero complementar porque a gente está falando de jornada tripla, mas a gente está falando de um processo mental da mulher, podemos assim dizer, muito mais sofisticado, mas também muito mais demandado nessa jornada tripla. Porque ela tendo ou não o que fazer depois do trabalho, mesmo que ela tenha um companheiro que dê o suporte, ainda assim o processo mental dessa mulher tende a sobrecargas mentais que não são somente físicas. Aí imagina, ela tem uma rotina, conseguiu se ajustar com os filhos, o marido, mas e a mente dessa mulher? Como é que ela vai dormir? E o tanto de coisa que ela já está pensando no almoço de amanhã, que ela precisa comprar o frango, que ela precisa repor o supermercado. São várias coisinhas que continuam consumindo a nossa energia, mesmo quando a gente fala, ufa, agora eu vou poder descansar. Aí você pega uma sazonalidade respiratória, seu filho grita mamãe à noite, você não consegue dormir. Que a gente já nem desliga, porque quando a gente tem filho, a mente da mulher, a doutora pode falar isso também, a gente não consegue desligar completamente. É um suspiro diferente, nosso modo de sobrevivência já está totalmente desperto e a gente está lá de frente para ele,
vendo se está respirando ou não. É isso aí. Sim. Eu já vi estudos falando que depois que a gente vira mãe, a gente fica o tempo todo em alerta. E o Estado foco de alerta. nos adoece, porque a qualidade de sono não vai ser a mesma. Essa questão que você falou, geralmente, toda a questão de planejamento tá ao redor da mulher. Então, mesmo o homem ajuda ali nas tarefas da casa, mas toda a questão de planejamento vem da mulher. Então, tem esse esforço mental associado A também. responsabilidade maior. A responsabilidade. Quem que tá sabendo das vacinas? Quem que marcou a consulta do pediatra? Quem que tá responsável pelas compras do mês? O homem não sabe nem dele. O marido que fala assim, mas se você tivesse mandado, eu teria feito. É exatamente. E aí, por aí vai. A sobrecarga mental e física da mulher hoje está impactando diretamente no que a gente estava falando posteriormente, que é no crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Às vezes, a mãe ela se sente tão frustrada de não dar a atenção devida, adequada para o filho, e aí ela quer complementar essa falta de tempo com outras coisas, onde a gente vai ter impacto lá na adolescência, lá na inserção dessa criança no mercado de trabalho. Então, isso é um problema a ser tratado. Você tem atendido muitas mulheres com queixas semelhantes a essa, Ana Carolina? Sim, hoje meu público é majoritariamente feminino, crianças e adolescentes. E a maior demanda é ansiedade e depressão. E são doenças, como as doutoras trataram anteriormente, são doenças que têm um prognóstico positivo se tratada, né? E, inclusive, pode ser evitadas. Né? Então, se a mulher aprende a ter esse autocuidado consigo, aprende a ter esse limite saudável com a profissão e os afazeres pessoais, ela consegue prevenir isso. Só que hoje a gente está vendo que é uma bola de neve, né? A gente já sai da adolescência estressada, vai para a faculdade, aí já maternidade, casamento, vida profissional, enfim, a mulher não para. Não, já me cansou só de ouvir. E olha o nosso time aqui hoje, para você ver quantos anos essas mulheres não estudaram. Sim. Né? E são mães, e são casadas, e têm família. Né? Então, que horas que elas pararam? Mas me conta uma coisa, foi falado aqui que muito dessa ansiedade é gerada pelos fatores ambientais. Ok, talvez a mulher possa se organizar um pouco melhor com seu marido, seu companheiro, com a sua família, mas dificilmente isso muda de maneira significativa no curto prazo. Ou seja, o ambiente tende a não mudar no curto prazo. Como que a mulher vai mudar esse panorama? Aí a gente está falando de um estresse crônico que vem se arrastando e danificando famílias por completo. Porque o estresse crônico ele pode se manifestar não só por uma ansiedade, mas pelo desenvolvimento, por exemplo, de uma neurose, um toque no filho que muitas vezes não manifesta na mãe. E aí, quem está ali para observar isso? Quem está ali para diagnosticar isso? Então, a gente passa a ter famílias disfuncionais que muitas vezes vai precisar de um olhar muito clínico e treinado para saber onde está começando isso. Essa disfunção está vindo de onde? Qual é a causa raiz? Exatamente, e às vezes isso vai demorar, porque se você vai num pediatra e o pediatra diagnostica isso na criança, e aí tem dificuldade de juntar os pais, e aí como é que você vai mexer nesse emaranhado todo, cheio de defesas, de amarras, de culpas e medos? Então tem uma bomba relógio ali que a gente precisa falar dela e olhar um pouco mais. Porque vamos pensar aqui um exemplo, né? A mulher vai continuar trabalhando, ainda bem. A mulher vai continuar tendo filhos, ainda bem. Né? Talvez essa mulher, né, seja uma mãe solteira, infelizmente. Isso não vai mudar no cenário dela. Ou seja, ela vai conviver com essa pressão. O que ela tem que fazer, Ana Carolina, para suportar essa pressão e ter um pouco menos dessa ansiedade, desse estresse? Primeiro fato é se autoconhecer, saber o que está gerando esse estresse, como é que eu estou gerindo esse estresse, né? O que é essa principal fonte. E questionar esses principais pensamentos, que é o que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental. Se eu estou ansiosa para vir no trabalho, peraí, por que eu estou ansiosa? Eu sei fazer isso? Né? Eu estou preparada? Né? Enfim, o que está acontecendo? E questionar. Né? Se eu estou cedendo a uma demanda que não é minha, se eu estou cedendo a uma demanda que realmente, né, vale a pena ser investida, mas observar ali os principais fatores, né? A raiz mesmo do problema. Autoconhecimento, vida saudável, a gente precisa falar de alimentação, de qualidade do sono, né? E a gente vê que as mulheres estão mais suscetíveis também à insônia, não é mesmo? A vida corrida faz isso com a gente, né? Principalmente nos transtornos de ansiedade, a insônia está muito presente. E se eu não durmo bem, meu cortisol vai estar no alto, né? Então, vou ficar estressada, vou ficar mais acelerada, irritadiça.
Outras coisas também, a TPM, os próprios ciclos hormonais, né, vão influenciar isso. Então, é preciso me autoconhecer, ter alimentação saudável, ter padrões de sono saudáveis e o principal, dar pausas. Aprender a parar, aprender a pelo menos 15 minutos no dia você fazer algo que seja prazeroso para você, unicamente egoísta. Olha que palavra, egoísta. A gente precisa ser egoísta. Um dia eu estava conversando com uma amiga, ela tem uma filha pequena, né, que ela fala que o único momento que ela tem de paz no dia dela são 15 minutos quando ela vai ao banheiro. E aí, nesse dia em específico, ela foi ao banheiro, trancou a porta, né, tava o marido cuidando da filha. Por algum motivo, a filha foi lá e começou a bater na porta. Mãe, ela nem no banheiro tem paz Não, mais. E é isso. E é isso. Como gerir, como falar não para o filho, né? A gente precisa aprender isso, de que ele não vai morrer, ele vai ficar ali 15 minutos gritando, mas ele não vai morrer por conta disso. E aí a mulher precisa se psicoeducar, E lidar com a situação. A verdade é essa, tem que aprender a lidar com a situação. gerenciar, né, essa crise, tem razão. Mas são fatores culturais, né, que a gente parece que nasce já para ser cuidadora, né, em fatos que a gente precisa falar sobre. Eu acho que vai muito do ambiente também, né? Nós somos latinos, então a nossa maneira de criar as crianças é muito diferente da norte-americana, da europeia. E isso a gente vê, gente, é uma mudança. Quando você viaja, você consegue ver o distanciamento, a obediência, o limite que a criança tem das nossas. As nossas não, a gente é latino, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente não quer deixar chorar. E isso piora a saúde mental dessas mães. Eu gosto, pode falar. Eu falo muito para as minhas pacientes que o melhor remédio é aprender a falar não. Porque quando a gente assume essa posição de mulher guerreira que dá conta de tudo, o ambiente se adapta a isso. Aí. Para que eu vou me esforçar se tem essa mãe guerreira que faz tudo? Então, cabe a essa protagonista impor seus limites. Então, tem que começar a falar não. Não fazer as coisas, respeitar, como você disse, respeitar os próprios limites e daí começar essa mudança. A mudança não vai começar no ambiente. Correto. A mudança tem que começar também na mulher. E a gente começar a assumir que a gente não vai ser essa mulher guerreira, deixar essa culpa de lado, que também desde pequena a gente é criada com essa culpa, que se a gente não estiver cuidando de alguém, a gente está errada. Então, eu acho que é um bom começo, libertar dessa culpa e começar a impor os limites de forma firme e constante. Aí a gente pega uma mulher que está sob pressão, trabalhando, precisa pagar boleto, precisa ajudar o marido, os filhos, e aí você fala para ela, você tem que aprender a dizer não. E aí você engatilha nela um combo emocional que ela também não tem condições de lidar. E muitas vezes ela não está num suporte terapêutico, no suporte psiquiátrico. E aí como é que vai essa mulher para o mercado de trabalho? Vai essa mulher no modo de sobrevivência mais irritada, mais ansiosa, com aquele olhar que tudo é imediato. E aí como isso vai deixar mais disfuncional as empresas, por exemplo, o mercado de trabalho que a gente está falando. Então eu gosto de falar assim, a gente sabe, né, que tem que dizer não. Mas quando eu pego, por exemplo, uma paciente, uma mulher que está nesse limite, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o não aqui, o sim ou não. Vamos trabalhar a gestão da energia. Vamos pensar que você é uma engenheira que tem que conduzir o quanto você vai gastar de bateria do seu celular. A gente não faz isso? Porque quando a gente vem para cá, por exemplo, se a gente vê que o celular está 10%, o que a gente faz? Ou coloca para carregar ou faz uma gestão. Vou evitar abrir uma rede social, vou evitar ficar, né, com a luz muito alta. Então nós, principalmente as mulheres, no mercado de trabalho, no dia a dia, vamos precisar também fazer uma gestão de energia. Porque a gente se envolve muito, a gente tem um prazer interno de se envolver, a gente gosta. Mas se a gente aprender a olhar a bateria, como a gente olha no celular, a gente vai começar a colocar na balança. Opa, aquele não que eu posso dar, de repente agora cabe. Então a gente vai precisar, resumindo, um gatilho por trás, um reforçador para que a gente possa usar a dica do fale mais não, quando cabe não, do que o sim, quando geralmente nem cabe tanto sim. Só para complementar o seu não, porque eu uso ele como uma carta na manga, mas a gestão tem uma preparação para chegar nesse não é tão simples assim. Senão vai engatilhar mais culpa, né? E aí Conhecidas, né?
tem um momento, né? Porque nasce uma mãe, nasce um culpa. Nasceu a mãe, nasce um combo de culpa que vem junto com a gente e é pro resto da vida. Hoje meu filho tem 20 anos, vai fazer 20 e até hoje. Será que eu fiz bem? Será que eu deveria ter oferecido um lanchinho? Será que isso? Será que aquilo? Enfim. Aí a gente vai pegar um ponto que está incomodando muita gente. Você citou, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Já não bastasse todo o peso que a mulher sofre da sociedade. Hoje a gente tem mulheres que adotaram, né? São tutoras de bebê reborn. Doutora, você consegue explicar o que é essa tendência de comportamento? O que leva, né, as pessoas a adotarem esse tipo de atitude? A internet amplia demais as coisas e gera uma polêmica em certas coisas. Fica legal de ver, né? Esse comportamento de mulheres que adotam bonecas não é recente. O que mudou é a boneca, que agora a boneca é muito realista. Mas eu já atendi várias mães não, várias pacientes que tratam a boneca como filha. São bonecas qualquer, uma bonequinha que ela ganhou, uma bonequinha, aquelas bem fuleirinhas de supermercado. É, e aí envolvem transtornos até bem sérios, assim, uma demência, uma esquizofrenia, um retardo mental. E que a boneca, quando chega a paciente nesse estado, a boneca é o menor dos problemas, Sim. né? Já é uma coisa que tem uma outra desorganização de comportamento, outros sintomas. A visão que eu tenho sobre o bebê reborn são mulheres que querem brincar. E aí isso gera um incômodo na sociedade de mulheres brincando, que aí já é outra pressão que a mulher sofre de amadurecer cedo demais. As pessoas não reclamam do homem que joga videogame com os amigos ou que coleciona bonecos do Star Wars. Mas a partir do momento que mulheres começam a colecionar bebês reborn, isso se torna uma grande polêmica, porque também é outra fonte de estresse. Como a gente tem que amadurecer cedo, como a gente, depois de adulta, a gente não pode ter nenhuma brincadeira infantil na nossa vida. É uma abordagem interessante, não tinha pensado nisso. E Ana Carolina, adotar um bebê reborn pode ser também uma compensação emocional para essa mulher? Eu penso nisso também, porque todo excesso indica uma falta, né? E a gente vê na rede social que é o glamour da maternidade. E haja vista, não é tão glamouroso assim a realidade. Trocar a fralda de madrugada é difícil, amamentar é difícil, e o bebê reborn ele não precisa, né? Então, talvez precise só de uma roupinha nova, que é de marca, você posta, é legal, vai ganhar curtidas, né? Então, concordo com a doutora, é mais um impulso da rede social, é mais um impulso da comercialização, que a gente está falando, assim, de De um um negócio, comércio, sim. muito lucrativo a propósito. Eu já tentei comprar para o meu consultório, achei muito alto o investimento da boneca. Não compensa. No momento, não. Porque para tratamento é bacana, né? Você atender uma gestante em processo de luto, o bebê reborn faz uma terapia fantástica, dá para a gente elaborar esse luto nos quadros demenciais com adultos, não, pessoas de senilidade, né? Faz uma terapia fantástica, mas aí o adulto projetar nisso, né, e gastar investimentos, né, nisso e energia vital nisso é que é a preocupação, né? Porque se fosse o fato de querer ter filhos, teríamos filhos, adotaríamos, né? Já foi a onda do pet, né? A galera adotava, eu adoro pet, também tenho, viu? Mas aí tratava como filho Pai e de tal. planta, pai de pet, tivemos as fases, né? Pois é, eu tenho uma questão em cima disso, né? As pessoas que tratam o pet como filho, levam o cachorro para passear num carrinho de bebê. Isso, no canguru. O aspecto comportamental e psicológico não é o mesmo? Ou é diferente? Para mim, soa diferente, por não ser um ser vivo, sabe? Por ser um ser inanimado, que você cansou, você joga lá no canto, né? E aí você vai despender carinho, amor, né? Precisar acordar de madrugada para levar o bebê reborn porque tá com febre, né? Então, isso me soa a alguma falta, algo que precisa ser tratado. O gatilho, né? A gente já está percebendo que é o cuidado. A pessoa está querendo fazer o processo de cuidado, mas agora por quê? A gente precisa investigar caso a caso, né? Então, a terapia com esse fator de autoconhecimento vai ajudar, sim, a chegar na raiz da questão.
Doutora Maísa, você já atendeu um bebê reborn? Ainda não. Eu deixo para Gabriela. Pega mais pra mim, eu acho. Eu achei. A mãe do bebê reborn, Isso, no para mim, caso. para mim ainda não chegou, mas é igual a Gabriela estava falando, isso na mídia toma uma proporção tão grande que a gente começa a achar que toda mulher que não teve filho vai ter um bebê reborn por causa da vida corrida, do cotidiano, e não é isso. Então, o que a gente tem visto são essas mulheres que Na, têm. na prática, eu nunca atendi mãe de bebê reborn. Eu estou vendo muito como um fenômeno da internet. Eu já atendi vários, eu trabalhei muitos anos com pacientes muito graves, então eu já atendi mães que têm a boneca ali, que trata como filha, mas nenhuma dessas bonecas era uma boneca cara, era das bonecas mais baratinhas possíveis. Então eu estou enxergando muito como um fenômeno que está sendo amplificado pela internet e que as pessoas estão surtando um pouco ao redor disso, porque também é muito cômodo chamar a mulher de louca. Isso é outra coisa cultural. Colocar a mulher de histérica, mulher de louca. Então, é outro fenômeno que, para mim, eu associo muito ao machismo. 2 pontos polêmicos que eu acho que é interessante a gente falar. Se nós pegarmos o ranking de os maiores índices de divórcio, nós vamos pegar lá um dos primeiros financeiro, ok. Mas o vício, por exemplo, em jogos, na maior parte homens, de videogame, está no ranking quase que no topo. Então, há quanto tempo as mulheres vêm suportando os homens, vamos falar dos homens, que chegam em casa que, em vez de ajudarem os filhos e a esposa, vão para o joguinho, construírem outros avatares dentro de jogos que geram dependência, que não se distancia muito de uma mulher querendo um bebê reborn. Então, esses homens muitas vezes possuem outros bebês reborns lá dentro do jogo. Roblox e todos esses jogos que a gente sabe que tem. Outro ponto também que é importante a gente ressaltar, é que se a gente pegar lá a base de Freud, Lacan, ele vai falar disso como um símbolo, objeto de desejo. Qual é o objeto de desejo por trás de um bebê reborn? O que tem por isso? Eu já nem chamo de mãe. Porque o que é mãe? Mãe de bebê reborn, para mim, na minha visão, não é mãe de bebê reborn. A gente tem uma classe que acaba se machucando muito com essa mídia em cima, que são as tentantes. O que são as tentantes? As mães que estão há anos tentando engravidar, que já passaram por vários tipos de tratamentos. Isso mexe profundamente com essa classe. Então, assim, como as doutoras falaram, estão jogando um holofote por mídia, por vendas, porque agora dá um boom, né? Querem dar um boom não só nos videogames, mas agora pegar as mulheres para elas terem essas, como que se diz? Coleção de carrinhos, então vamos ter coleção de boneca. Uma hora tá vendendo tigrinho, outra hora tá vendendo bebê, então que mundo que nós estamos vivendo? E a gente acaba parando em qual é o objeto de desejo que faz com que nós, como seres humanos, busquemos essas simbologias fora, no externo, que reflete o nosso adoecimento interno, né, gente? Isso. E assim, Você pediu polêmica, eu trouxe. Eu gosto disso. Quando você fala de um bebê reborn, que você vai na loja, elas são muito claras. Elas falam, a gente não vende a boneca, a gente vende a experiência. Então, você entra dentro da loja, quem já teve oportunidade de ir, assim, você entra dentro da loja, ela te mostra, aí você entra, tem um centro cirúrgico, vai nascer o bebê reborn, tem o parto do bebê reborn, tem a pulseirinha, tudo que a gente faz dentro de uma maternidade, tem dentro da loja que vende esse bebê. Então, não é a boneca, é todo um cenário, porque você paga por isso. Então, eu acho que é comercial, é comercializado isso aí. Então, eles estão focando para vender. Então, mas o que vem de experiência? O objeto do desejo. Se eu não tenho desejo por essa experiência, ela não vai me pegar. Então, o que a gente precisa olhar por trás dessas mulheres? O que tem por trás que atrai para essa experiência? Se me levarem, por exemplo, não vai me pegar. E tudo bem se atrai outras pessoas. Assim como os jogos e tudo mais. Então, o que atrai em mim que vibra aí, né, no que você está me oferecendo? Aí a gente vai ter que convidar as senhoras para nos visitarem para uma conversa com um especialista, para pelo menos elas se entenderem um pouco mais e, no máximo, não caírem aí nessas ciladas do marketing mundial que a gente está vendo. Porque a gente fala Dando aqui dinheiro em cima. em experiências,
né? Uma coisa é a gente querer uma experiência diferenciada, né? Por qualquer motivo, por entretenimento que seja, né? Um jogo de futebol, ir no jantar, uma viagem, Spa, fazer uma ir no spa, massagem. fazer a massagem. Nunca tinha pensado nisso como uma experiência, como quem assim, eu quero experimentar a sensação de ser mãe. E isso é oferecido às crianças, viu? As 8, crianças, Sim. 7 anos, 9. Elas entram dentro da loja, isso é uma evolução do brincar de casinha. só que com muito mais seriedade, né? Você vai Mais realismo. realístico. Então, assim, uma criança de 8 anos vai saber o que que é maternidade, o que que a mãe dela sofreu para chegar a tê-la, entendeu? Isso eu acho um pouco pesado. Eu não deixaria, eu acho que não é saudável uma criança de 8, 7 anos entrar e viver isso. Posso estar com a E minha o centro opinião. de realidade também. Né? Por exemplo, ir a um pronto-socorro, levar a boneca. Imagina se é uma criança vendo a mãe tomando essa iniciativa. Como funciona a psique dessa criança que não está estruturada ainda? O que ela vai entender disso? E aí tem um pet em casa, tem uma boneca, o bebê reborn. Que confusão é essa que a gente está vivendo hoje em dia, gente? Aí como é que dorme? Não vai dormir. Por isso que a gente fala sobre saúde mental para as mulheres. Que isso? Eu acho que nem eu vou dormir hoje depois desse papo, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui, né, do internauta que mandou: por que eu, sendo uma adulta cheia de filhos, me encanto e brinco com o reborn da minha filha? Porque é lindo. Ele é perfeito. Ele é um bebê incrível, ele tem um pezinho, tem um cheirinho. Uma coisa muito bonita, muito bem Memória, trabalhada. né? Memória da nossa criança também. Será E que ela está atende- realizada com a quantidade de filhos que ela teve? Será que ela Mas o quer mais um? Eu penso como ela, eu acho que é pela perfeição que o filho nunca vai chegar. O filho tem um momento de alegria e tem um momento de preocupação. A gente ainda agora, né, antes de começar, estava falando das doenças, das febres. O bebê reborn não vai ter febre, não vai ter dificuldade. E relembrar a infância também. Ela brincou ali com as filhas dela, ela teve um momento de mãe. E às vezes é um momento de querer relembrar também Buscar. a infância, esse momento mais lúdico. Você tem minha mãe agora há pouco, né? Um dia ela virou para mim e falou assim: Nossa, Bruno, eu tenho tanta saudade quando você era um bebezinho de colo. Você era tão bonitinho. Falei, poxa, mãe, Vou te dar pode ser o caso aqui que ela só tá com saudade da experiência Pode. que ela já viveu, Pode. né? Que os filhos talvez sejam um pouco mais velhos. Mas eu acho que a grande pergunta dela, assim, tem problema? Ela eventualmente brincar com o reborn da filha dela? Tá Aí, disfuncional? Exato. Tá causando sofrimento, tá causando impacto na vida dela. É tão ruim assim a gente poder brincar? Será que é tão ruim assim? Ela não tá tratando a boneca como uma pessoa de verdade. Ela não tem um delírio de que ela é mãe da boneca. Ela quer brincar, ela quer vestir a roupinha na boneca, ela quer pentear o cabelo da boneca. Acabou aquele momento lúdico, ela vai ter uma conversa de adulto com o marido, vai trabalhar, vai ter a vida normal dela. Eu, particularmente, não vejo problema. A gente tem que ter momento de lazer, a gente tem que ter hobby, a gente tem que ter brincadeira. Esse é outro ponto que para a mulher é pouco estimulado. Você não vê mulheres brincando, você não vê mulheres tendo hobby, você não vê mulheres tendo uma coisa que é particular dela e que não tenha nada a ver com trabalho ou família, ou que tenha um grande engrandecimento intelectual, que seja só uma coisa para divertir, só um lazer. Eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Tudo bem, né? Tudo bem. Se isso não é disfuncional. Se isso não porque- tira ela da realidade, né, da vida adulta dela, é natural a gente querer sair, entrar no mundo de Bob de vez em quando. A gente precisa disso, né? A gente tem essa necessidade. E a gente fantasia mesmo, faz parte do ser humano. Só que de que forma? Isso gera algum prejuízo para um outro ser? Isso está gerando algum prejuízo para mim como pessoa? Não, consigo entrar, mas consigo sair, tô bem. Ok. Se a gente soubesse todas as fantasias ocultas dentro da psique de um ser humano, É melhor não saber. é melhor não saber. Conta pra ninguém. Só que as pessoas ainda se assustam quando isso se manifesta no externo e elas tendem a julgar, é certo ou errado?
eu já não diria, não é nem certo nem errado, depende do ponto de vista dela, das condições dela. Às vezes é isso que faz você não enlouquecer. Não é, bem? Sofia? E aí, Não usar o réu primário, sei lá. eu fico pensando de novo na nossa criação feminina castradora. Não sou freudiana, mas admiro a teoria do Freud, pai da psicanálise, né? Enfim. E a gente foi criada para o cuidado, a gente já falou isso antes, né? E os homens não, né? Meu esposo deve estar assistindo agora, até ri demais. Ai, vocês mulheres são muito sérias. O homem é muito mais feliz. Por quê? Porque faz piada de tudo. Porque tudo é motivo de rir, né? Vê uma coisinha, já faz gaitada e brinca no serviço, e daqui a pouco volta ao normal e tal. E a gente não. Olha só, a gente estava brincando antes, mas brincando da nossa realidade, né? A gente só tá ali, parece que no modus operandi é mais sério o tempo inteiro. E aí se permite brincar, peraí, eu saí do modus operandi sério, né? Então eu não sou essa pessoa, né? Então calma, a mulher precisa, já foi dito, né? A gente precisa ter esse lazer, precisa parar um pouco de ser tão séria, né? E talvez Bebê Reborn tenha trazido essa questão para a gente discutir, né? E aí aparece logo a figura paterna e materna dessa castração da mulher. Eu tenho pacientes, por exemplo, com dificuldades na sexualidade, porque até 40, quase 50 anos, todas as vezes que ela busca, de alguma forma, se estimular sexualmente, vem a castração dos pais. Isso é errado, isso é feio, não pode. Então, quantas coisas a mulher tem se castrado, né, nesse mundo que a gente vive, porque a gente não pode fazer brincadeira, e o mundo já está tão complexo. As brincadeiras já não são permitidas, o jeito moleca, né, eu pratico esporte, então é onde eu vou, e quando eu tô lá eu falo, gente, aqui me deixa, eu vou descomprimir. Então eu xingo, eu falo bobeira, a gente brinca. A mulher precisa desse espaço lúdico também. Não vai ter dentro de casa, porque é diferente com o filho. Mesmo que seja com o filho, ela ainda assim está numa posição de adulta de alguma forma. Autoridade. Então vai ter que criar esses espaços. E aí vão começar a vender a boneca reborn. Daqui a pouco tem outra coisa que vai virar moda, né? Eu acho que não vai parar por aí, não, viu? Prepare-se. Ai, vamos ver o que nos espera pela frente. Bom, a gente está chegando na reta final, mas antes de acabar, eu queria uma mensagem de vocês para as mulheres que estão nos assistindo. Um recadinho de como que as mulheres podem, né, melhorar a sua saúde mental, sua qualidade de vida. Podemos começar pela Maísa? Eu vou começar falando para as mães. Como pediatra, eu vou falar para as mães, não se culpem tanto, saiam um pouco dessa realidade virtual, venha para a realidade, porque toda mãe sofre, não precisa romantizar a amamentação, não precisa romantizar a maternidade, todas as mães sofrem igualmente, de modo igualitário. Então não precisa querer ser perfeita, porque não existe perfeição. E já agradecendo a participação da doutora Maísa Cavalcante aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada. Muito obrigado. Ana Carolina? Pensei bem parecido com a doutora Maísa. Realmente é se permitir, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas também nasce uma possibilidade, né? Então, se permita viver essa possibilidade, a se encontrar de novo, né? Na criação dos filhos como criança também, porque a gente já foi criança e a gente foi uma criança feliz em algum momento, né? Então, trazer essa alegria de volta para a vida, isso que é evitar o adoecimento mental, né? É cuidar do dia a dia ali e procurar algumas fontes de prazer saudáveis. Isso é bem importante. E as mulheres também podem encontrar no SESI soluções que podem beneficiar a sua saúde e qualidade de vida. Com certeza. Inclusive, na unidade SESI Aparecida, temos o Revitaliza, que a unidade cuida com atendimentos individuais para as mulheres, e também o produto de saúde mental para as indústrias, né? Que é a Saúde Mental in Company, que atende também esse público. Show de bola. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, doutora Marcela Barros. Deixar como dica para nós mulheres que a gente consiga incluir no nosso dia a dia cápsulas de descompressão. O que é isso? São cápsulas anti-estresse. A gente precisa descomprimir o tempo todo, não só a preocupação em não me estressar. O mundo vai estressar a gente o tempo todo. A gente vai ser desafiada constantemente, mas criar cápsulas, espaço onde a gente consiga esvaziar esse copo cheio, seja com técnicas de mindfulness, técnicas terapêuticas, técnicas meditativas ou um próprio esporte, onde você tenha um palco para ser você. Então, veja, de repente, meios para que você consiga incluir, nem que seja um grito dentro do carro. A gente precisa, de vez em quando, xingar, soltar essa pressão que está impregnada no corpo da mulher, nessa mente inquieta que a gente tem.
para que a gente consiga continuar tocando e fazendo o nosso melhor, porque a gente sabe que a gente faz o nosso melhor. A gente só está precisando ser lembrada. Bonito. Muito obrigado, Marcela Que Barros. agradeço. Doutora Gabriela Jamaludin. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, então o conselho que eu vou dar. Cuidem da saúde, né? A mulher cuida muito bem dos filhos, do marido, né? A gente nasceu para ser cuidadora, mas cuidem da própria saúde. Precisou, vai no psiquiatra, acompanhem no ginecologista. Chegou a menopausa, perimenopausa, procurem, se é possível, fazer uma terapia de reposição hormonal. Fiquem atentas com a própria saúde. E daí pra frente é só alegria. Façam terapia. Terapia, claro, atividade física, né? Eu falo até isso, para cuidar do outro, você tem que se cuidar primeiro, você tem que estar bem primeiro. Então, vamos manter a saúde em dia. Muito obrigado, doutora Gabriela, mais uma vez conosco. Quero agradecer aqui também a nossa equipe técnica, né? Juliane Caldeira, Bruno César, sempre aqui conosco, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e minha gratidão especial a todas as mulheres que nos assistem hoje aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.